Conversas Cruzadas. Muito boa tarde ou boa noite, se nos seguir depois das 0 horas de segunda-feira. Começa aqui mais uma edição deste espaço de análise da atualidade com o professor universitário Luís Aguiar Conraria e o jurista Nuno Botelho, numa emissão a marcar ainda o regresso de sociólogo e também professor universitário Manuel Carvalho da Silva. Nesta emissão vamos daqui a pouco olhar para a Catalunha, mas vamos começar pelo Orçamento de Estado para 2018, aprovado na última sexta-feira na Generalidade, sendo que importantes negociações vão prosseguir na discussão na especialidade até à votação final em 27 de novembro. Um dos aspectos que pode ser melhorado é o do regime legal dos trabalhadores independentes. No debate, por exemplo, referiu-se o cenário dos pequenos agricultores que podem eventualmente ser prejudicados pela mudança prevista. À esquerda do Governo, o Bloco e o PCP insistiram na exigência de uma derrama suplementar no IRS para empresas com lucros superiores a 35 milhões de euros e no fim dos cortes no subsídio de desemprego. São alguns dos temas para pontuar o diálogo nos próximos minutos, algumas das incógnitas ainda do orçamento, mas Luís Aguiar Conraria, das pontas soltas que ainda vão ser, enfim, amarradas na especialidade, que importa, do teu ponto de vista, estar atentas. Logo o IRS à volta dos recibos verdes? Pois, quer dizer, para já, na verdade, não há grandes novidades, não é? As novidades aparecerão com os debates na especialidade e com as votações na especialidade. Neste momento, aquilo a que eu vou estar atento é, de facto, a questão dos recibos verdes e dos trabalhadores, da situação dos trabalhadores independentes, porque, de facto, aqui tudo tem a ver com os detalhes e da forma que for implementado, da forma como isto for implementado. Isto tanto pode ser uma medida absolutamente correta, como se pode transformar num aumento de impostos desumano para muitas pessoas. Desumano para ser tão repentino de um ano para o outro. E, portanto, aqui tudo vai depender dos detalhes. Nós, outro dia, ouvimos uma entrevista do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, basicamente a dizer que tudo e mais alguma coisa poderia entrar como custo, até falou das despesas de supermercado, e obviamente que isso pode ser a opinião dele, mas de certeza que não vai ser a opinião da autoridade tributária, que neste momento, por exemplo, para definir direitos de autor, chegam a fazer de críticos literários, a ler artigos de opinião e a decidir, ok, isto tem fim de recorte literário, portanto conta como direitos de autor, isto é uma mera opinião política, não conta. Portanto, e quando temos a autoridade tributária com esta margem de liberdade, presta-se a todo tipo de abusos. Portanto, esse é claramente um dos pontos a que eu vou estar atento. O outro ponto a que vou estar atento, aliás, outros dois pontos a que vou estar atento. Um vai ser aquela reivindicação do Partido Comunista penso que é do Partido Comunista, de aumento da derrama para as empresas que têm maiores lucros. Portanto, para os nossos ouvintes, aumento da derrama mais não é do que um aumento de impostos para as empresas que têm grandes lucros. Estamos a falar de um agravamento de 2 pontos percentuais de 7% para 9%, da taxa que se aplica à fatia dos lucros das empresas acima de 35 milhões de euros. Pois, isso dito assim, parece quem é que está preocupado com os lucros quem é que está preocupado com empresas que têm mais de 35 milhões de euros. Mas isto não faz não faz sentido. E pôr as coisas nestes termos não faz sentido. Uma empresa não faz 35... sentido porquê? Porque é preciso comparar com a dimensão da empresa, com o número de sócios da empresa. Quer dizer, uma empresa de 35 milhões de euros, que seja detida por 35 milhões de pessoas, para todos os efeitos, aquilo que parte, que corresponde a cada pessoa é uma coisa mínima. Uma empresa de 2 milhões de euros ou que dê 2 milhões de euros e que seja detida apenas por uma pessoa e que até tenha capitais próprios relativamente baixos, tem uma rentabilidade enorme. Quer dizer, não faz sentido olhar para estes valores absolutos e não na forma de rácios. E depois, além disso, também me parece que é uma espécie de preconceito. Quer dizer, qual é a lógica? Agora tem muitos lucros, tem de pagar mais impostos. Que mania! Deixem as pessoas trabalhar e ter lucros e pagam os impostos devidos. Não é preciso estar, sempre que alguém é bem-sucedido, a estar-lhe a aumentar a carga fiscal. Portanto, isso era o segundo aspecto. Tinha um terceiro, que eu também estou bastante curioso em ver como é que isto vai evoluir. Tem havido algumas declarações do Jerónimo de Sousa a criticar o imposto sobre o sal, sobre as batatas fritas de pacote, e a dizer que isso é inadmissível, que não é por aí que se devem alterar os hábitos das pessoas, que se deve procurar medidas preventivas e não medidas fiscais. E eu estou curioso em ver isso. De resto, esta questão de chamadas fat taxes impostos sobre gordura tem enfrentado muitas dificuldades em vários países, quer pela complexidade técnica, quer pela dificuldade também em ajustar os objetivos da tributação à economia real.
sempre que se introduzem impostos muito específicos, evidentemente é sempre muito difícil. Os detalhes são difíceis e as empresas também são inteligentes a tentar fugir àqueles detalhes, não é? Portanto, uma pessoa introduz sempre muitas areias na engrenagem. Há um caso muito simples na Inglaterra, é lindo este exemplo. Na Inglaterra já tiveram imposto sobre as batatas fritas e então de repente descobriram que as batatas fritas da Pringle, que aquilo não correspondia à definição técnica de batata frita, porque aquilo era feito a partir de um preparado, de uma massa de batata, que não era bem uma batata, aquilo não são batatas às rodelas. Portanto, e de repente criaram um imposto sobre as batatas fritas em Inglaterra, que o que estava a fazer era a favorecer a marca Pringles em relação a todas as outras. Ou seja, se calhar até é menos saudável delas todas, porque de facto aquilo não era batata. E, portanto, esses efeitos secundários de introduzir tributações especiais são sempre arriscados e estão sempre presentes. Agora, eu pessoalmente, sendo possível fazê-los bem feitos, eu não sou contra. Não sou contra. Acho que se temos de cobrar impostos, os impostos preferencialmente devem ser sobre o consumo, e se promover hábitos mais saudáveis, não vejo nada de mal nisso. Manuel Carvalho da Silva, pronto, por onde andará a sua curiosidade nos próximos tempos à volta do orçamento? A questão dos recibos verdes merece atenção por aquilo que se vai passar. Qual é a clarificação? Porque a questão de fundo que está por detrás disto tudo, se combate a sério ou não o falso trabalho independente. Essa é a questão-chave. E há para aí argumentos subversivos no meio disto. Eu espero que o Governo tenha a capacidade para ser justo ou ser o mais possível justo. E, portanto, se há situações de agricultores ou outros que merecem atenção, trate-se deles. Mas já há situações que são uma vergonha. Há grandes escritórios de advogados que têm jovens advogados brilhantes, aliás, a pagar a recibo verde, são falsos recibos verdes, têm uma relação de dependência total e é extremamente escrutinada a relação de trabalho. E podia falar de muitos outros casos. E, portanto, merece mesmo haver um combate aos falsos recibos verdes e à legalização daquilo que é trabalho dependente. Há por aí certos protestos que eu gostava de os ver expostos. E, portanto, mesmo quando se diz mas cuidado que isto às tantas está-se apenas a sobrecarregar 10% do global dos tributos. Pois, às tantas deve ser os 10% que devem ser postos em evidência, os 10% de situações mais escandalosas. E espero que o Governo não ceda, mais uma vez, a interesses instalados preocupantes. Em relação à derrama, há uma expressão usada pelo Luís que deixem as pessoas ganhar dinheiro. Isso não está em causa. As empresas devem dar neste sistema em que estamos, as empresas dão lucro, é para aí que deve estar voltado. Mas quando se produz a riqueza, é preciso tratar da distribuição e da redistribuição. E os impostos entram como instrumento fundamental da redistribuição da riqueza. Mas não se pode estar sempre a aumentar, não é? Não é sempre a aumentar. Agora, passemos ao concreto, porque isso já me vai dar atenção. Porque, em regra, como nós sabemos, a evasão no IRC é muito maior que a evasão no IRS. E hoje, múltiplas empresas dispõem de mecanismos de manipulação, no sentido objetivo da palavra, de contabilidades, etc., de deslocalização de sedes. Refere-se àquele eufemismo planeamento fiscal agressivo. Planeamento fiscal agressivo e outras formulações que se usam, que lhes dão vantagens. Há aqui que haver equilíbrios, mas o IRC... Mas, por exemplo, em relação ao argumento do investimento externo relativamente a esta questão, ou o efeito que esta derrama pode ter no investimento. Eu ouço sempre que se levanta qualquer coisa em torno dos impostos, há que dar rei que assim já não vem o capital estrangeiro para Portugal. E isso, a maior parte das vezes, são construções fictícias que não têm fundamento. A verdade é que não tem vindo muito nos últimos anos, não é? Não, por razões que não têm a ver com isso. Tem a ver com o quê? Nuno Botelho. Pode ter a ver com outras coisas. Não, nós queremos, talvez a Web Summit e outras iniciativas sejam mais importantes para atrair do que o efeito, a léguas do efeito negativo de uma ou outra medida pontual do ponto de vista fiscal. Mas nós não podemos embarcar à escala global, e acho que nenhum empresário português queira mesmo o desenvolvimento do seu país, aceita que embarquemos na lógica de nós caminhamos para um mundo onde não se paga impostos, porque isso
é uma mentira absoluta. Não é possível. Não é possível. Tem de se pagar impostos. Ninguém está a dizer isso. Nem é desejável. A minha grande preocupação é outra. A prazo ou são outras. Não quer dizer que estas, do ponto de vista imediato, não devam ser acompanhadas. Não estou a menosprezar isso. Mas o que é orçamentado e depois vai ser gasto efetivamente. Estou-me a lembrar da área da ciência, que, por exemplo, olha-se para trás e vê-se de desníveis enormes, e é preciso, mas também áreas como a saúde e outras, é preciso uma atenção muito grande. Como é a execução do orçamento? Como é que se vai conjugar opções orçamentais com desenvolvimento de políticas numa perspectiva estratégica? Como é que vamos lidar com a dívida e qual vai ser a postura do governo português no contexto europeu no próximo ano? Portanto, esses são aspectos... O Sr. Juncker, na sua visita a Portugal esta semana, fez referências à dívida e à preocupação que ela nos deve merecer. Sim, claro. Eu acho que este orçamento, eu já o disse aqui várias vezes, é um orçamento, no meu ponto de vista, que vai no sentido errado. Vai no sentido errado porque é demasiado eleitoralista e prevê questões que eu acho que deveriam ser repensadas e não deviam ser implementadas já, e deveria ser aproveitado, digamos assim, o balão de oxigênio que existe atualmente, através do crescimento da economia, para estruturar melhor a nossa economia. No entanto, eu destacaria aqui algo, fugindo um pouco àquilo que os meus colegas falaram, sem depois a seguir também falar um pouco sobre isso. Uma medida que o Ministro do Ambiente falou esta semana, que eu acho que é interessante e merece reflexão, e acho que vai no sentido correto, no meu entender, e estou de acordo com ela, e também não posso estar sempre a criticar e, portanto, gosto também de enaltecer quando as medidas são corretas. O Ministro do Ambiente falou na redução da taxa liberatória para arrendamentos de longa duração, e eu acho que isso é muito interessante, é muito importante e vai no sentido de estimular o mercado de arrendamento de longa duração, e eu acho que isso é de saudar. Principalmente vai ter efeitos em cidades como Lisboa, Porto e até Coimbra, diria eu, as cidades médias terão algum efeito, e isso é muito importante, e isso eu acho que é de enaltecer. Dito isto, eu acho que, falando dos recibos verdes, concordo com Carvalho da Silva quando devemos todos nós fazer um esforço, e eu falo aqui enquanto empresário, estou à vontade para o dizer, não devemos todos fugir à precariedade e à implementação de recibos verdes e de falsos recibos verdes. São verdadeiras as questões que levanta Carvalho da Silva. De facto, eu conheço, eu sei, todos nós lidamos diariamente com grandes escritórios de advogados, com advogados que estão lá há anos e anos e anos. Há outras profissões. Eu estou a falar porque foi o exemplo que Carvalho da Silva falou, sim. E reconheço que sim, há médicos da mesma maneira, portanto há uma série de coisas que eu acho que, e digo isto sem problema absolutamente nenhum, acho que deve ser repensado. O que não quer dizer que esta medida não vá prejudicar outros cujos rendimentos sejam bastante mais baixos e não estejam nessas situações, e portanto deve-se olhar à questão de outra forma. Eu aí sou muito claro, tenho uma visão social da economia, e acho que nós devemos atender a isso, e estou de acordo com a questão. Mas, por exemplo, já no que diz respeito à derrama, aqui falada anteriormente, eu acho que não há mal nenhum em quem tem rendimentos seja taxado. Não defendo que haja isenções de taxação de impostos, de maneira alguma, mas também acho que tem que haver estabilidade fiscal, tem que haver previsibilidade fiscal, quem investe tem que saber com o que conta, e não podemos todos os anos estar a ser constantemente sobretaxados no sentido de pagar aquilo que eu acho que o Estado não consegue reformar. E aí é que é importante nós analisarmos. Ou seja, nós somos todos os anos, são-nos impostos, passa a redundância, constantes, e subidas de impostos constantes. Porquê? Porque o Estado português aumenta anualmente a sua despesa, não consegue reformar-se, não consegue trabalhar com menos dinheiro, não consegue prover as necessidades básicas dos portugueses com menos dinheiro, e, portanto, necessariamente quem paga são sempre os mesmos. Estudos feitos dizem que 80 e tal % da receita fiscal é obtida através de 10% dos contribuintes, 10% da população ativa. Ora, isso é um número absolutamente arrasador, não há sociedade que resista a isso. E eu isso já defendo o contrário disto. Ou seja, acho que temos que olhar para o nosso país, temos que olhar para o nosso Estado, temos que olhar para Portugal de maneira diferente, que possamos de outra maneira. Esse rácio é sustentável no médio e longo prazo? Não é sustentável. Estamos a viver todos, mas todos. Eu estou a falar, é transversal
transversal à nossa sociedade. Não é culpa do governo A, nem do governo B, nem do senhor A ou do senhor B. É transversal a todos. E, portanto, desse ponto de vista, esta reflexão tem que ser feita. Nós temos que pensar como é que podemos, todos os anos, ter a discussão de como é que podemos reduzir impostos. Essa é que tem que ser a nossa... Porque nós temos todos que conseguir trabalhar e obter cada vez mais rendimento. Não por aumento de salários, mas por diminuição dos impostos que pagamos. Este é que tem que ser o grande desafio que eu lançava aqui. Outra questão que me parece importante, só para concluir também a minha intervenção inicial, é a questão das cativações também já aqui faladas. Uma coisa é este orçamento e os tetos máximos que ele prevê que sejam gastos. Outra coisa são as cativações que vão derivar daí. Em 2016, houve 1.000 milhões de euros em cativações, ou seja, serviços do Estado que funcionaram com menos, no total, 1.000 milhões de euros. Na saúde, na educação, na justiça. Portanto, isto é preciso analisar isso. Uma coisa é o orçamento aprovado, outra coisa é o que é efetivamente gasto. E, portanto, desse ponto de vista, só uma coisa... É um grande desafio que eu também antevejo para este ano, é como é que os partidos que estão a suportar o Partido Socialista, portanto, leia-se PCP e Bloco de Esquerda, vão conseguir gerir esta situação das cativações, ou seja, uma coisa é a aprovação do descongelamento das carreiras na função pública, são o aumento de despesas na área da saúde, outra coisa é efetivamente esse aumento de despesa na área da saúde acontecer ou não. Isso eu estou aqui para ver. Nuno Botelho não ficou confortável com os sinais que o Ministro Centeno na última sexta-feira deu no Parlamento, projetando alguns indícios que não vai recorrer tanto às cativações, ou sequer ele disse isso, mas eu... Bem pregas, Frei Tomás, não é? É um bocado isso. E, portanto, eu vou esperar para ver, como digo, vou esperar um pouco para ver. Porque, efetivamente, esta receita também não pode durar para sempre. Porque estamos a ano e meio, 2 anos das eleições e alguma coisa tem que ser feita, desde logo. Primeiro porque o Partido Socialista precisa levar à frente esta legislatura. E os parceiros de coligação, digamos assim, ou de acordo do Governo, não se vão ficar com mais cativações de cerca de 1.000 milhões de euros. Eu prevejo que vai ser mais ou menos o mesmo, ao contrário do que Centeno disse. Mas estaremos cá para ver. Luís Aguiar Conraria. Pois, o Centeno falou, pelas minhas contas, corresponderia a uma redução de cerca de 20% das cativações. Mas se foram assim tão grandes, 20% também não me parece uma redução suficiente. Mas, apesar de tudo, quando as cativações põem em causa a qualidade dos serviços, obviamente estão a ser exageradas e é um problema e até do ponto de vista dos partidos que apoiam à esquerda, não faz sentido terem a sensação de que os serviços estão a ser subfinanciados e a trabalhar mal e depois de facto o Governo conseguir atingir níveis de déficit que ultrapassam aquilo que foi negociado com os partidos de esquerda. Não é? Portanto, eu percebo perfeitamente esse tipo de argumentos da Mariana Mortágua, por exemplo, que ouvimos também na sexta-feira a dizer isso mesmo, mas é como é porque se nós excedemos, ou se nós conseguimos ter um déficit abaixo do que tínhamos negociado, então qual foi a necessidade de fazer tantas cativações? Eu percebo perfeitamente esse argumento do ponto de vista dela. Agora, por outro lado, eu também acho que as organizações, especialmente organizações que não têm fins lucrativos, como é o caso das organizações públicas, que muitas vezes a forma, para as obrigarmos a redefinir processos e obrigarmos a conseguir a poupar dinheiro e encontrar formas mais baratas de fazer os mesmos serviços, ou seja, de aumentar a eficiência, que às vezes é necessário mesmo apertar um bocadinho o garrote para puxar pela imaginação das pessoas. Eu, por mim, falo, quer dizer, agora deixei esta semana de ser vice-presidente da minha escola. Quer dizer, quando nós levámos um corte brutal no orçamento, na sequência da Troika e por aí fora, nós conseguimos, e perdi muitas horas também há alguma perda de produtividade para passar horas a negociar com fornecedores, mas nós conseguimos reduções de vários milhares de euros em bases de dados, em bibliografia e por aí fora, que se calhar não a teríamos tido se não tivesse havido este corte financeiro, porque eu nem sequer teria pensado muito no assunto, teria dito, ok, isto é o preço que sempre pagámos, portanto, para o ano encomendamos o mesmo. Desculpa interromper, mas e portanto acho que há aqui... Há os dois lados, Luís, não é? Não, também já tinha chegado ao fim. Não, mas é que isso é o ponto que eu estava a tocar. Ou seja, o Estado, desse ponto de vista, tem que ser melhor gestor de si próprio. E isso obrigou-te, a ti e à tua escola, e muito bem, a ser melhor gestor de si próprio. E, portanto, é esse desafio que eu acho que o Estado tem que encarar de uma vez por todas e que eu não vejo força para isso. E é isso que me impressiona. Pois, e não estou com isto a dizer. Não, eu percebo o que estás a dizer. Que o Estado sejam todos uns malandros, não é nada disso, não é essa a visão que tenho, não é nada disso. Eu percebo o que estás a dizer, mas repara, quer dizer, obviamente não é nenhum ministro, nem nenhum político, nem não sei quem, em Lisboa, que vai ter a mínima noção das despesas que eu tenho com as bases de dados da minha escola. Mas então quem vai ser? Quer dizer, vai ser alguém que esteja... Exato, tem que haver a sensibilidade de todos. E, portanto, haver um apertozinho
no Por isso é que eu orçamental, falei às que era um vezes, trabalho de todos, que era um trabalho Exato. transversal. É, ou todos, seja, não é do Ministro A, do Governo A, do Primeiro-Ministro. A culpa não é do Primeiro-Ministro. A culpa é de todos nós, desse ponto de vista. Somos pouco exigentes nesse aspecto. Eu acho que o tempo que vivemos e o tipo de compromissos políticos que suportam o governo, o estado do país, do ponto de vista geral, quando olhamos para a realidade interna, mas também para a realidade europeia e a relação entre as duas, nos desafia, e é isso que eu espero, é isso que eu desejo, é que o Orçamento de Estado, ainda agora na sua construção, mas em particular depois na sua execução, esteja muito mais no radar da opinião pública do que tem estado. Isso, para mim, é fundamental. Como assim? Portanto, que haja muito mais atenção sobre a execução, muito mais atenção sobre as decisões que vão sendo tomadas e a articulação entre o Orçamento de Estado e as políticas concretas que se desenvolvem nas diversas áreas, da resposta aos problemas da sociedade, da resposta aos problemas dos trabalhadores, da resposta aos problemas das empresas, olhar isso com muito mais objetividade, desde logo para evitar coisas que já aqui dissemos. Como na saúde, listas de esperas, como na de saúde, espera, sim, ou como a observação... Mas aí que o próprio Ministério das Finanças seja sindicado mais regularmente. É o Ministério das Finanças pelo papel que ele tem de centralidade, mas não é o Ministério das Finanças, é a governação no seu conjunto, porque o orçamento é um instrumento de política económica e, como tal, é um instrumento da política em geral. E é preciso termos a noção disto, que o orçamento é exatamente esse instrumento fundamental da política em geral. E eu dava há pouco o caso da ciência. A ciência precisa de investimento. Não se pode dizer, sim, senhor, está aqui o investimento, mas depois chega-se ao fim do ano e vê-se que não foi feito o investimento Manuel na Carvalho da ciência. Silva, e quanto àquele argumento, o argumento também, e uma etc. das críticas que é feita a este Orçamento de Estado, sobretudo à direita, a de que é uma oportunidade perdida, a de que beneficia grupos específicos de cidadãos, como os funcionários públicos, como os pensionistas, em detrimento de outros. E lembro, por exemplo, a ex-ministra Manuela Arcanjo, num texto esta semana no Jornal de Negócios, diz que continua a não haver qualquer tipo de preocupação com o brutal aumento de impostos da anterior legislatura, ou seja, que havia uma oportunidade agora de corrigir esse aumento de impostos e que isso não foi feito. E a ex-ministra Manuela Arcanjo diz ainda que largas centenas de milhões de euros se destinam a grupos específicos que podem eventualmente retribuir a generosidade nas próximas eleições legislativas. Falta dizer que a Manuela Arcanjo foi ministra do Partido Socialista. Sim, mas isso... Claro. Só para clarificar. É, como costuma dizer o José Bastos, para benefício dos nossos ouvintes. Para conforto, justamente. Enfim, em todos os partidos há contradições e às vezes há disparates grandes. E em relação à questão que coloca, sejamos objetivos. Também pode haver vozes avisadas e com razão antes do tempo. Ou 3 observações sobre isto. Primeira, o período da Troika trouxe, em primeiro lugar, a pressão sobre o trabalho e os rendimentos diretos e indiretos do trabalho, e neles estão as pensões de reforma, como a variável de ajustamento da economia. A porrada grande que foi dada foi aí. Muito mais, do ponto de vista objetivo, muito mais, e quantificado, muito mais do que alterações nos impostos, quando olhamos a estrutura dos impostos em função da estratificação da sociedade. E, portanto, este orçamento tem alguns sinais de reparação, é um orçamento reparador, ou que tem um sentido reparador em relação a alguns aspectos do trabalho e também dos impostos. Estávamos aqui a falar. Justamente, a questão é que essa reparação é só feita em grupos específicos. Como se sabe, claro, é sempre em grupos específicos, mas eu acho que é melhor que o Orçamento de Estado seja feito, introduza reparações no imediato em relação a grandes massas de trabalhadores do setor privado e do setor público, e gostava de vos dizer já o que é uma das minhas preocupações, do que seja reparador em relação àqueles que, podendo ter sido alvos de alguns cortes e de alguma amputação passageira, não deixaram de estar em melhores condições do que o comum dos trabalhadores e reformados. Portanto, cuidado com isso. Em relação aos impostos, só uma observação muito, muito rápida, que é, neste contexto, a direita aparece muito como os defensores das empresas. De quais empresas?
de qual é? O discurso Isso, é uma... Cada um tem as suas clientelas, Claro. não é? Não, mas Eu ia dizer certo, isso exatamente, certo, ou seja, certo. este governo tem as Mas há suas uma clientelas coisa. e está muito claro, tal como disse aqui ainda agora o José Bastos, que Pois, lembrou, mas tem aí uma tem sido dito. contradição. A direita terá as Nuno. suas, que serão, em parte, a proteção, ou, digamos assim, a criação do emprego, a preocupação com a criação e manutenção do emprego. Criação do Principalmente, emprego. e diga-se Não, passagem, não. na área Estamos privada. a falar de Principalmente na área emprego. privada. O emprego é uma componente. Mas ao proteger, ao ajudar as empresas, estamos a promover o emprego. Não é isso. Mas é isso. Quero ouvir Carvalho. Eu sou a favor de medidas de proteção, de incentivo e de criação de dinâmicas impulsionadoras fortes das empresas. Somos todos. Sobre isso não são todos. Não somos todos. Não somos todos. Há pessoas que pensam que a estruturação da sociedade pode ir por outras vias e que tem outras soluções. Agora, neste cenário em que estamos, isso é importante. E até agora, para o comum dos empresários, o comum dos empresários em Portugal, a maioria dos empresários são pequenos e médios, PMEs. Sim. Aquilo que tem sido seguido nas políticas deste governo não é desencorajador. Aliás, não é por acaso que a sua esmagadora maioria tem uma posição positiva, tem uma apreciação que tem ajudado até o governo a dar alguns passos. A questão de fundo é se, em relação às empresas onde há uma grande concentração de mecanismos e pela sua dimensão, etc., de produção da riqueza, olhar com atenção como é que aquela riqueza se há de distribuir e redistribuir. Leia-se altices e coisas do género. E muitas outras coisas. Estou a perguntar mesmo. Também. E, portanto, é isto. Já agora, a propósito do programa da direita, é curioso porque no debate deste orçamento, o que é que a direita vem? Vem defender mais despesa. Deixaram de terem contenção em relação à despesa. Reparem nas propostas. Eu já concluo. Sim, eu já concluo. Reparem nas posições desta semana no debate do orçamento. Sim. É contra a austeridade e, portanto, venha mais despesa e até fazerem propostas concretas. Muito bem. E querem Mas 3 em 1, que andavam todos a dizer há tantos anos? Mais despesa, não era isso que andavam todos a dizer há tantos anos? Desculpe. Redução do déficit, redução de impostos. Com certeza, isto não é possível. E a persistência. Eu termino. Sim, por favor. E a persistência de alguns setores da direita nesta ideia de que é possível reduzir impostos, não façam isso. Eu digo-lhes a eles, quando discuto, não façam isso. Porque não é possível uma sociedade melhor com esta lógica de vamos reduzir impostos. Queremos discutir justiça fiscal, isso é outra coisa. Aí entramos na discussão do que é que no IRC ou no IRS ou noutros impostos pode ser feito, isso é outra coisa. Agora, grandes preocupações são as outras que estávamos a ver, é como é que vai evoluir o trabalho em Portugal, porque o trabalho foi variável de ajustamento espremida e os novos empregos estão a dar indicadores. Eu acho que o Ministro anda a ser, o Ministro do Trabalho, talvez um bocadinho excessivamente positivista em relação às indicações. Ainda esta semana, agora a Auto Europa admite 2.000 e tal trabalhadores. Não é? Aliás, já estão a maior parte admitidos. Mas jovens com condições e vai-se ver o recibo no fim do mês e levam para casa, trabalhando mas, por exemplo, sábado, a etc., TAP, levam para casa 600 vai admitir mais 1.000 pessoas de empregos de alguma qualidade. Certo. Eu gostava só de responder mas os aqui empregos de qualidade podem não estar a ter retribuições de qualidade e outras questões de qualidade. Eu gostava só de dar... O Nuno Botelho também é uma coisa. Está preocupado com os 10% que sustentam grande parte da carga fiscal. Eu estou preocupado. Não, eu é só lógico estou preocupado se houver uma disfunção entre a posse da riqueza ou a acumulação da riqueza desses 10% e o pagamento mas está bem, geral. Mas eu não acho normal que uma sociedade equilibrada e justa, isso como é todos outra defendemos, coisa, haja 10%. Esse é um ponto muito interessante, mas é um ponto que distorce aqui a discussão. Eu estou com o Carvalho da Silva, e tu é que estás a distorcer. Porque não podes dizer que 10% das pessoas pagam 80% dos impostos. O que é relevante é saber se 10% dos rendimentos pagam 80% dos impostos. Se esses 10% de pessoas corresponder aos 10% do rendimento. Essas 10% das pessoas corresponder a 80% do rendimento do país, então é justo que paguem 80% dos impostos.
Ok, até, não é isso, até seria justo um bocadinho mais se admitirmos que agora haja alguma progressividade. Não, eu não posso jogar porque não os conheço, não vim preparado. Mas podemos depois discuti-los com mais em pormenor. Mas o que é facto é que eu não defendo uma sociedade onde dizer... 10% da população paga 80% das só significa que a Carvalho sociedade está muito desequilibrada. É o que eu digo, mas estamos todos de acordo, estamos todos a dizer o mesmo. Não está desequilibrada. Está desequilibrada. Não está. Deixa-me dizer. Mas eu gostava de ir atrás sem me deixarem interromper agora, porque também tinha direito a dizer qualquer coisa. Mas está bem. Se me permitem. Obrigado. Agradeço. Respondendo ao Carvalho da Silva, que para conforto também dos nossos ouvintes, olhou para mim quando falou da direita e eu encaixo a carapuça perfeitamente e com gosto. Não, eu estava a dialogar no tema. Eu sei, estamos eu disse, quando falo com representantes deles, mas eu aceito o epíteto, não há problema. E o que é que eu queria dizer? É evidente. De setores económicos. Setores económicos, exatamente. Isso é outra coisa. Informal. Representante informal. Então. Não é informal. Qual é informal? Mas eu gostava só de referir o seguinte. É evidente. Já agora, para conforto dos nossos ouvintes, é o presidente da influente Associação Comercial do Porto. Eu não consigo Ninguém te deixa falar. Mas não tem mal. Mas eu vou retomar a ideia, que é o seguinte. Eu vou desligar os microfones. Concordando em parte com o que Carvalho da Silva referiu, eu não posso deixar de dizer que agora é óbvio que a dita direita, digamos assim, entenda-se PSD e CDS, venham defender uma mudança do paradigma da austeridade. Com certeza que sim. Que governaram o país durante 4 ou 5 anos, 4 anos, em regime de completa austeridade para com os portugueses, regime esse que foi imposto pelo governo anterior, que nos deixou nesta posição. É verdade, foram eles que assinaram um acordo com a Troika, não foi o PSD nem o CDS. Assinaram tudo. Sim, mas não foram eles que chamaram, não foi fruto de consequências políticas, das políticas daquele governo, do governo PSD-CDS, que a Troika veio. Agora não vamos rever a história e dizer que o governo de José Sócrates foi extraordinário, deixou o país pujante, numa situação ótima. Eu estou a falar porque é importante. Não falemos para agora conforto, para conforto dos nossos ouvintes, é importante que de facto as pessoas também entendam que é normal que hoje, em 2017, em novembro de 2017, os representantes atuais do PSD e do CDS defendam um paradigma diferente daqueles que andaram a defender durante 4 anos. Não é com isto uma incoerência. Só que a incoerência é outra coisa. É defender ao mesmo tempo mais despesa, redução do déficit e redução brutal de impostos. Isto é que é impossível. Porque voltamos ao mesmo. Porque a concepção que nós temos do Estado, ou que eles têm do Estado e que o Carvalho da Silva tem e que eu tenho, pode ser diferente uns dos outros. Ou seja, na opinião deles, havia necessidade, naturalmente, para cumprir essa alquimia dos números que estamos aqui a falar, falando mais uma vez em alquimia dos números, que eu gosto sempre desse termo, eu acho que era preciso reformar o Estado como o vemos. E não, o Estado não nos pode ver a nós contribuintes, a nós empresas e a nós cidadãos, como aqueles a quem todos os anos pede mais sacrifícios e nós temos que trabalhar cada vez mais e ter cada vez mais. E eu sou contra não isso. Afunil. Em vez de falarmos de Estado, falemos da ciência, da segurança social, da saúde, da educação. A saúde, a defesa, o Estado, eu proponho agora para algo completamente diferente falar do Estado espanhol. Não, deixa-me responder. Muito rapidamente, Luís. Não, é que o Nuno Botelho estava a falar da visão diferente, ideologicamente diferente do que é o Estado, e eu estou com pena que o governo PSD e CDS não tenham tido ocasião para implementar aquela reforma do Estado extraordinária proposta por Paulo Portas. Claro que não, é verdade. 30 páginas. Foi uma falha, com certeza. 30 páginas ali claro com letra 15, com letra enorme. Mas as condições não eram as mesmas dois. Não havia crescimento económico, não havia a folga que existe agora. Eu acho atenção, estamos a falar de coisas diferentes. Eu acho que aquilo que Carvalho da Silva estava a falar, acho que isto se resume a isto e atravessa aos tempos, que é na oposição ser leviano. Isso foi o título uma vez de um artigo no Observador. Quando se está na oposição é muito fácil defender reduções de impostos e aumento de despesa. Isso é para todos. É transversal. Meus caros, estamos já na reta final desta emissão. Luís Aguiar Conraria, é compreensível que mandar para a prisão mais de metade do ex-governo da Catalunha cause grande inquietação, grande inquietude face ao desejo maioritário de normalidade, de que se regresse o quanto antes, mas a questão é mesmo se, causando grandes dificuldades políticas, a justiça pode deixar
de agir num Estado de Direito como o espanhol. E nesta altura até se pode argumentar que é ao independentismo catalão e não propriamente a Madrid, a Rajoy, que mais servem estas prisões, se é que esta leitura mais cínica também é permitida. Bem, eu estou um bocado nas tintas para a leitura cínica. Acho que cada vez é mais difícil argumentar que não há presos políticos em Espanha. Estamos a falar de dirigentes, de líderes políticos que estão a ser presos depois de terem sido convocadas eleições e, portanto, a 2 meses das próximas eleições. Aliás, nós na semana passada aqui falámos sobre isso e desejámos que as próximas eleições decorressem com a maior calma possível para poderem ser o mais clarificadoras possível. Isto vai em sentido completamente o contrário. O que estas pessoas fizeram até agora tem sido atos políticos, objetivamente, têm subvertido a lei, sim, têm sido subversivos, têm sido E essa não é razão suficiente? Não, se é suficiente ou não, isso é uma coisa. Vamos lá ver. Eu sempre falo em presos políticos. Ou seja, quando há políticos, líderes sociais que agiram transgredindo a lei reiterada e conscientemente, é possível, é possível utilizar o apoio de presos políticos? É. Porque a questão aqui é que o preso político não pode ser nós estarmos de acordo ou não com as políticas que faz com que eles sejam presos políticos ou não. E não é nós estarmos de acordo ou não com o regime que faz com que eles sejam presos políticos ou não. E não é com serem legais ou ilegais que faz com que sejam presos políticos ou não. Porque 99,9% dos presos políticos cometeram ilegalidades. De acordo com o quadro jurídico do país onde estão, é ilegal. E muitas vezes, muitos presos políticos são presos políticos via tribunal. Ou seja, estão objetivamente a não cumprir as leis. Portanto, aqui a questão do ser preso político ou não pode ser a Espanha é uma democracia, logo não há presos políticos. Não, lamento. Eu gosto da democracia e até posso não gostar da forma como eles têm atuado. Mas isto não é uma questão de eu gostar ou deixar de gostar. Isto são pessoas que têm objetivos políticos. O objetivo político que têm é razoável no sentido de é legítimo. Querem independência, querem um Estado republicano e têm atuado de forma pacífica. Até agora não houve crimes, não houve violências, têm atuado de forma pacífica, sim, subvertendo muitas vezes as instituições, mas de forma pacífica, com um determinado objetivo político. Aliás, pela primeira vez vimos um líder político da União Europeia a defender isto, que foi a primeira-ministra escocesa, a dizer que, para todos os efeitos, esses objetivos são políticos, isto tem de ser resolvido politicamente e, obviamente, houve de citar a primeira-ministra escocesa, estou a citar mal, porque não tenho aqui citação à frente, mas estou a dizer o que ela disse, e, portanto, obviamente, a solução tem de ser política e não se pode prender dirigentes, líderes políticos a 2 meses de eleições. E depois, só mais uma coisa para terminar. Isto é um líder escocesa, ela também uma independentista. E teve o seu direito e teve direito ao seu referente, que é o negado. Deixem-me só dizer só mais uma coisa e eu termino. Desculpem lá. É mesmo só uma coisa. Isto é um autêntico tiro nos pés do lado do Estado espanhol. Agora não quer dizer se é o governo ou são os tribunais. É um autêntico tiro nos pés. Depois, na semana passada, o líder independentista ter fugido para a Bélgica e se ter coberto de ridículo e já ninguém o levar a sério, aparecerem agora, prender exatamente os dirigentes que não fugiram, alegando perigo de fuga, isto é o cúmulo do nonsense. Digamos, são os argumentos da juíza Carmen Lamela da Audiência Nacional. Reabilitaram a causa. Nuno Botelho, temos presos políticos em Espanha, de novo? Não, eu acho que não há. Discordo em absoluto aí com o Luís. Acho que não há presos políticos. Presos políticos existem quando uma pessoa é presa por delito de opinião. O que acontece neste caso, nem mais nem menos. Não é. Neste caso, as pessoas em questão cometeram um crime. Qual é o crime? Porque violaram a Constituição que juraram cumprir. É verdade. E resolveram declarar a independência de uma região que não é independente. Não pode ser, a não ser que se altere a Constituição Espanhola. E depois de alterar a Constituição Espanhola se promova eleições e o povo de Catalão decida que quer ser independente. Desculpem lá, senão qualquer dia temos a independência da Serra da Estrela e nós temos todos a acatar a independência da Serra da Estrela porque é normal e é legítimo. Coitados dos... Aliás, cabe recordar que a Constituição portuguesa não é propriamente muito limiente em matéria de depulações. Eu dei este exemplo para tornar a coisa caricatural. Portanto, eu acho que não há delito de opinião, ninguém foi preso por delito de opinião. Ninguém foi preso por delito de opinião. Mas não foi do preso povo sim. português. Não, também. Hoje eu não consigo falar, de facto. Foi preso mesmo. São presos por infringirem a lei e por, objetivamente, incitarem à rebelião. Ou seja,
a pretensão da independência é legítima. Perguntas-me tu, mas há muitos presos e eu digo, políticos, sim senhora, a pretensão é legítima. Mas então altere-se a Constituição espanhola e promova-se o referendo e dentro das leis e do Estado de Direito, porque senão a certa altura isto é uma selva. Manuel Carvalho da Silva, temos presos ser. políticos em Espanha, Manuel Carvalho da Silva. É evidente que neste momento, por um conjunto de procedimentos que transferem um problema político para a esfera jurídica e que nesse plano tomaram decisões de incoerência absoluta, a situação objetiva é que temos presos políticos em Espanha. O Nuno está a fazer uma observação sobre uma situação momentânea, quando tudo isto tem uma história. E há compromissos nos últimos anos. Havia compromissos de pactuamento, não é? De um entendimento pactuado para alterar e fazer evoluir a autonomia catalã. Mas a autonomia já é imensa. A autonomia catalã já é imensa. Não se meta regionais já são imensas. Não são nada. Comparados com outras autonomias espanholas, são então inferiores, muito inferiores. São muito. Não diga isso. São. Não diga isso. Não é por insistir. Não é por insistir. Relativamente à ação do juiz, qual é a capacidade que neste momento as autoridades políticas têm face à autonomia de uma juíza que decide deter os antigos conselheiros da Generalitat? Não tem sentido. Há uma coisa que nós todos podemos chegar a um consenso. Mas esta semana quem atuou foi o aparelho judicial, não foi propriamente a máquina política. É nesse sentido. A minha pergunta é nesse sentido. Deixa-me dizer isto. A sociedade catalã está dividida nesta situação. Isso é uma evidência. E podemos até concluir, a mim não me custa concluir, que talvez o passo dado por alguns seja maior do que a perna e, portanto, têm toda a legitimidade de os que são pela independência de assumir a posição da independência, mas podem até ter ido além da perna. Mas isso não os coloca de forma alguma no quadro do tratamento que eles estão a ter de serem indivíduos que praticaram delitos contra o Estado e contra... Não é verdade. Isso não é verdade. Eles usaram dinheiros públicos para promover um referendo, quando estavam proibidos de o fazer, por exemplo. Isso será legítimo isso, então? Sim, a apropriação de dinheiros públicos para o uso do esse referendo. Caminho, olha que nós estamos a brincar com o fogo. Não, eu não estou. Estamos mesmo a brincar com o fogo. É uma questão muito dramática. Aliás, permitem-me, o ex-presidente Artur Mas, a propósito dessa imagem, o ex-presidente Artur Mas, na audiência nacional, avisou de que quanto mais gasolina e lenha se juntar ao fogo, maior será o tamanho das chamas. Isso é outro ponto. Isto, se era metáfora, também podia usar outra. Nós vivemos num tempo em que todos os dias se põe em causa o Estado e diz-se que o Estado está em crise, etc. E a evidência é que está a aumentar o número de Estados a nível mundial. Há uma fuga, em certa medida, de povos para tentarem, pela independência, conquistarem saída para os becos em que estão metidos. E, portanto, o número de países nas Nações Unidas aumenta continuamente porque tem havido uma grande quantidade de povos que têm ido para esse caminho. Nós estamos neste tempo, nós estamos, por outro lado, numa situação de um país concreto que tem uma história em relação às autonomias e em relação às identidades dos povos, e o que aqui temos agora, e termino, é uma atuação que coloca-se claramente nos termos que o Luís aqui apresentava. Eu acho que cada vez mais espanhóis vão estar de acordo que têm presos políticos, mesmo os que são contra a autonomia ou contra a independência da Catalunha. A incoerência de estarem a convocar umas eleições e simultaneamente a prender aqueles que são líderes de uma parte significativa, metade ou menos de metade ou mais de metade dos catalães. Manuel Luís, estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo, com exceção do Nuno Botelho, mas com exceção do Nuno Botelho não me responderam a esta questão. Sendo certo que somente a política poderá resolver de forma permanente este conflito, somente a política poderá resolver. Claro que o que eu gostava que muito rapidamente, apelando ao vosso poder de síntese, Manuel e Luís me respondessem é como é que a máquina da justiça, num Estado de Direito, independente do poder político, podia atuar neste caso específico de outra maneira. Assobiava para o lado. A mim cheira muito mal a forma como estão a atuar. Compraram
um encargo, compraram uma responsabilidade de resolver um problema para o qual não têm instrumentos. A justiça, aqui pela via que está a ser seguida, só aumentará o sentimento de repulsa e só aumentará as tensões em Espanha. Nota final, Luís Aguiar Conraria. Além de alinhar com o que Carvalho da Silva estava a dizer, eu também não conheço o suficiente do sistema judicial espanhol para poder responder cabalmente essa pergunta. Agora, parece-me que tu estás a partir de um purismo, como se eles tivessem de ser absolutamente independentes, em que eu pessoalmente duvido muito. Eu não acredito em independências políticas neste caso. Aqui o problema é política, a solução tem de ser política. Há separação de poderes. Sim, está bem. Por amor de Deus, há separação de poderes. A Espanha tem os outros todos e existem indultos Quantos casos no mundo existem de países que se tornaram independentes debaixo do cumprimento da lei do espaço-Estado em que eles estavam até aí? Diga-me. Mas quantos países se resolve, Malta. é que tem um ordenamento jurídico e uma estabilidade jurídica que tem Espanha, que é um país do primeiro mundo, não é um país de terceiro mundo. Nós não estamos aqui a falar de um país de terceiro mundo. Tira essa coisa de primeiro e terceiro mundo. Não tiro, não. Felizmente nós estamos Felizmente estamos a discutir num país de primeiro mundo, numa grande potência mundial. Temos manifestamente de ficar por aqui. E o que é o Canadá? Manuel Carvalho da Silva, Nuno Botelho e Luís Aguiar Conraria em mais um Conversas Cruzadas. Regressamos de hoje a dias, votos de continuação de um bom fim de semana. Conversas Cruzadas.